Sejam todos bem-vindos, estamos aí iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos então falar sobre os verbos, tá certo, pessoal? Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos, lembrando, pessoal, que dentre as classes de palavras, estudar o verbo é aquilo que mais demanda tempo, tá? Por quê? Vários aspectos estão relacionados aí ao verbo e além disso nós temos várias conjugações, várias possibilidades. Mas é claro que aqui eu elenquei para vocês os pontos que são mais importantes e mais recorrentes em provas, por exemplo, tá? Então assim, nós vamos conversar na aula sobre aquilo que é mais recorrente, aquilo que efetivamente pode cair na sua prova, mas várias tabelinhas e plus estão colocados no material escrito de vocês, tá bom? Então a gente vai focar naquilo que efetivamente nos interessa. E, além disso, alguns detalhes como para aqueles que querem aprofundar os estudos e tudo mais, estão no material de vocês. Beleza? Primeira coisa, gente, vamos entender o que é verbo. Quando eu falo em verbo, eu estou falando na classe de palavras que exprimem ações, exprimem processos, estados e exprimem também fenômenos da natureza, tá bom? Então, quando a gente fala um verbo, gente, ou quando a gente pensa em movimento, quando a gente pensa em processos, quando a gente pensa em ação, quando a gente pensa em fenômenos da natureza, tudo isso é tido como verbos, tá bom? Gente, lembra que nós falamos que nós temos que pensar em 3 critérios para a gente poder classificar uma palavra? Primeira coisa, em um critério morfológico, o que nós podemos falar sobre os verbos? É uma classe de palavras variável, tá bom? E só para a gente começar então a conversar um pouquinho sobre isso, vamos elencar aqui, vamos pensar na nossa mão. Nós temos 10 classes de palavras. Dessas 10 classes de palavras, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Quais são as classes de palavras variáveis? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e aqui verbo. Aqui, gente, essas 5 classes de palavras, elas têm algumas peculiaridades em comum. Na verdade, são as classes que se ligam, né, ao substantivo combinando com ele diretamente. O verbo, enquanto 6ª classe de palavra, ele é elencado aqui à parte. Por quê? Porque as flexões ou as variações que o verbo sofre são diferentes. Nessas 5 aqui, nós pensamos em feminino, masculino, singular, plural, né? E no caso dos substantivos e dos adjetivos, o grau. Quando a gente pensa no verbo, as variações elas são diferentes. Aí eu vou pensar no quê, gente? Eu vou pensar número, pessoa, modo e tempo. Então a gente percebe que o verbo ele tem algumas coisas peculiares somente a eles, né? E a gente tem que levar isso em consideração na hora de estudar. Então, por um critério morfológico, a gente tem que lembrar que os verbos, eles fazem parte aí de uma classe de palavras variável, mas que sofre variações peculiares, tempo, modo, número e pessoa, diferente de tudo que a gente tinha estudado até aqui, tá bom? Gente, sintaticamente, os verbos eles são importantes enquanto condição de existência de oração. O que é uma oração, pessoal? Dentro de uma frase, a gente pode ter ali várias sequências. Por exemplo, eu cheguei no trabalho às 13h30, por exemplo, né? Comecei a conversar com algumas pessoas, depois liguei o meu computador, li alguns materiais e assim finalizei o meu dia. O que eu fiz aí? Coloquei uma série de ações. Para cada uma dessas ações eu tenho uma oração. Para cada verbo eu tenho uma oração. Por isso que sintaticamente os verbos eles são condições de existência da oração. E por fim, semanticamente, como nós já falamos, né? Os verbos indicam ações, processos ou fenômenos da natureza, né? E tudo isso é importante ser estudado. Algumas coisas a gente vai estudar aqui, nas aulas de morfologias relacionadas ao verbo, e algumas coisas a gente estuda dentro da sintaxe, quando a gente pensa na concordância verbal. Como é que a gente identifica, então, verbos, pessoal? Tá aqui para vocês. Na sua forma nominal infinitiva, ssão as palavrinhas que terminam em ar, ir. Cantar,
dizer, prosseguir, cair, ir. Todas essas palavrinhas aí que terminam em ar, e ir, elas podem, né, na maioria das vezes, ser consideradas verbos na sua forma nominal infinitiva. Certo, pessoal? Gente, com relação aos verbos, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que os verbos eles são classificados com relação às modificações que eles podem sofrer. Quando você conjuga um verbo, alguns deles sofrem mudanças radicais, outros permanecem ali com aquele mesmo radical ali que a gente tem. Outros ainda a gente podem ter duas possibilidades de conjugação. Alguns verbos, pessoal, eles não apresentam todas as conjugações. E diante disso, a gente classifica esses verbos. Quais são então as classificações dos verbos com relação a essas flexões que ele pode sofrer? Gente, primeira coisa, os verbos, eles podem ser regulares. O que é isso? O radical dele, e aí você tem que lembrar lá da nossa aula de estrutura da palavra, o radical dele permanece intacto. Exemplo, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. A palavra, o verbo estudar. Qual é o radical do verbo estudar? Estude. E aí a gente pode acrescentar, então, algumas desinências, né? Por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Gente, vocês podem perceber que essa estrutura aqui permaneceu a mesma, tá? Para todas essas conjugações, essas flexões que nós temos aí. Então, gente, se nós temos um verbo em que o radical dele permanece o mesmo, que a gente só acrescenta as desinências quando possível, e aí também para entender desinência você tem que lembrar lá da nossa aula de estrutura da palavra, desinências são elementos, né, ou são detalhes que a gente coloca ali, agrega no radical da palavra para estabelecer algum sentido, né? Então, as desinências, se a gente tem os verbos em que tem o radical e a gente só acrescenta esses detalhes na frente para mudar o número ou a pessoa e tudo mais, a gente diz que esse verbo é um verbo regular, tá bom? Gente, o que seriam então verbos irregulares? São aqueles verbos que mudam o seu radical quando a gente vai então flexioná-lo, tá? Eu dei, ele deu, tu destes e assim por diante. O que acontece? O radical ele é alterado. Se a gente tem alteração no radical desse verbo, a gente diz que ele é um verbo irregular. Tá bom? Mas é claro que não são mudanças tão drásticas, você muda alguns detalhes, não é igual ao regular em que você tem ali exatamente a mesma base. Terceira classificação dos verbos, os verbos também podem ser anômalos. O que é isso, gente? Aí nos verbos anômalos a gente muda drasticamente a estrutura da palavra, né? Como exemplo aí a gente tem o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, a gente percebe que a gente teve duas conjugações ou duas flexões aí que mudaram drasticamente. Se a gente muda totalmente a estrutura da palavra, né, muda esse radical do verbo, a gente diz que são anômalos, tá bom? Coloquei para vocês uma tabelinha enorme aí para vocês verificarem no material escrito. Gente, outra possibilidade, nós temos aí os verbos defectivos. O que são verbos defectivos, pessoal? Verbos defectivos são aqueles verbos que não apresentam todas as flexões. Eu não consigo fazer ele, conjugar ele em todas as pessoas. Coloquei o exemplo para vocês aí da palavra ou do verbo abolir. A gente não tem na primeira pessoa eu abolo, né? Não fica legal. Quando a gente tem esses verbos que não apresentam todas as conjugações, geralmente em primeira pessoa, a gente diz que esse verbo é um verbo defectivo, tá bom? Aí, gente, o contrário disso seriam os verbos abundantes. Os verbos defectivos, eles não apresentam todas as suas flexões, né? Na primeira pessoa você não consegue conjugar. Os abundantes, você tem duas possibilidades de conjugação. Por exemplo, o verbo haver, né? Haveis de fazer ou eis
de fazer, né? Você tem certo duas vezes, né? E aí, se você tem duas possibilidades para conjugar esse verbo, você diz que ele é um verbo abundante. E por fim, gente, nós temos os chamados verbos auxiliares, né? Que são verbos que estão ali formando locuções verbais, em alguns casos específicos. Esses verbos auxiliares, né? E eu coloquei exemplo para vocês de ser e estar, eles grudam em outro verbo que a gente chama de verbo principal, formando as locuções verbais que serão analisadas também já, ainda nesta aula. Certo, pessoal? Para a gente resumir, então, com relação à forma como a gente flexiona o verbo, ele pode ser classificado em diferentes formas. Se você mantém o mesmo radical e só acrescenta a desinência, verbos regulares. Se você muda um pouco a estrutura desse verbo, ele é chamado de irregular. Se você muda drasticamente esse verbo, você chama ele de anômalo. Gente, se os verbos não são conjugados em todas as pessoas, por exemplo, na primeira pessoa você não consegue conjugar ele, você chama ele de defectivo. Se você tem duas possibilidades certas de conjugar um verbo, você chama ele de abundante. E por fim, quando você forma locuções verbais, você tem os verbos auxiliares. Beleza? Gente, e aí seguindo então, um outro ponto que a gente tem que falar sobre os verbos são as formas como os verbos podem ser flexionados ou quais são as variações que um verbo possui. E aí isso importa muito para pensar no emprego dos verbos. Gente, quais são as variações que o verbo possui? Quais são as variações do verbo? 4 tipos. Vou mudar aqui a cor da caneta. Gente, o verbo pode variar em número. E isso é tranquilo. O verbo pode variar em pessoa. O verbo pode variar em tempo. E o verbo pode variar em modo, certo? Então, essas são as possíveis variações do verbo. Beleza? Quais os números que nós temos do verbo? Muito fácil, né, gente? Quando a gente pensa em número, nós estamos pensando em singular e plural. Eu fui, singular, nós fomos, plural. Tá bom? Então, número é fácil, a gente pensa aí em singular e a gente pensa no plural. Gente, o que é variação em pessoa? E aí a gente diz pessoas do discurso, né? Representado pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele. Como é que a gente pensa nisso daqui quando a gente vai estudar alguns outros pontos, né? Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa a quem se fala. Terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender até dentro do verbo. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. E isso também pode ser flexionado ao mesmo tempo no singular e no plural. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles, tá bom? Então, essas são as flexões que nós temos com relação à pessoa. Gente, quais são as flexões com relação ao tempo? Aí aqui a gente tem que gastar um pouquinho de tempo, porque inclusive algumas bancas de concurso gostam de falar muito sobre esse tempo, tá? Banca CESP, Sebrasp gosta de pensar principalmente de um específico desses tempos, né? Quais são os tempos? Nós vamos falar melhor deles. Passado, também chamado de pretérito, presente e futuro. Passado, presente e futuro, tá certo, pessoal? Esses são os tempos verbais. Obviamente, o passado ele pode se dividir em 3 tipos, né? Pretérito ou passado perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O presente é só um jeito, né? Nós não temos variações. E o futuro, nós podemos dividir em futuro do presente e futuro do
pretérito, tá bom? E por fim, nós temos aí a flexão dos verbos em modo. Quais são as flexões do verbo, gente, com relação ao modo? Aí nós temos 3. Indicativo, subjuntivo e, por fim, imperativo. Esses são os 3 modos verbais. Só para a gente começar a pensar, quando eu falo em modo indicativo, eu estou falando nos verbos que me dão certeza, tá? Eu passarei no meu concurso, eu me tornarei um policial, né? Então eu tenho certeza disso. O que seriam verbos no seu modo subjuntivo? Dúvida. Que eu me torne um policial é um desejo meu. Talvez eu me torne, talvez eu seja, talvez eu saia bem. Então a gente tem outras possibilidades que me indicam dúvidas, coisas incertas. E o que seria esse modo imperativo? Eu tenho indicação de ordem. Passe no concurso e ganhe muito dinheiro, né? A gente tem então aí ordens indicadas por verbos no seu modo imperativo. Beleza? Então, gente, quando a gente pensa nas flexões que o verbo pode sofrer, é isso que a gente tem que pensar. Essas são as 4 variações que nós temos para o verbo. Vamos pensar então, gente, mais detalhadamente sobre isso? Pessoal, é importante agora que vocês se lembrem de um detalhe que a gente estudou lá dentro de estrutura das palavras. Tinha um conceito lá importante na estrutura da palavra, que era o conceito de desinência, né? O que são desinências, pessoal? Nós temos aí elementos ou detalhezinhos que são agregados no meu radical e que me ajudam a estabelecer aí alguns detalhes, algumas regras, né? Algumas informações. E nos verbos, quando a gente pensa nas desinências, desinências verbais, elas podem ser de 2 tipos. Número pessoal e também desinências modo temporal. Então, quando eu escrevo o meu verbo, quando eu vou flexionar o meu verbo, ao meu radical eu posso ligar algumas letrinhas, né, que a gente chama de desinências, e que vai me indicar número, pessoa e também tempo e modo, né, modo temporal. Pra vocês darem uma olhadinha aí, quando a gente pensa nas desinências número pessoal, né, que vai me indicar quem é a pessoa do discurso e se está no singular e no plural, o que vocês têm que saber? Na primeira pessoa do singular, a gente não tem, tá? Por exemplo, eu canto. Esse O aí, vogal temática, a gente não tem uma desinência número pessoal. Na segunda pessoa, tu cantas, a gente acrescenta o S. Esse S me indica desinência número pessoal. Na terceira pessoa do singular, a gente também não tem. Eu canto, tu cantas, ele cantar. A gente também não tem aí desinência número pessoal. No plural, nós cantamos, aí eu tenho esse mos me indicando que eu estou falando da primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, vós cantais. Coloco esse is aí que me indica também o número pessoa da segunda pessoa do plural. E na terceira pessoa do plural a gente acrescenta o M, né? Então ficaria eu canto, não temos. Tu cantas, o S me indica a segunda pessoa do singular. Ele canta, também não temos. Primeira pessoa do plural, nós cantamos, esse mos me indica, né? Eu tô conseguindo conjugar. Tu cantais e eles cantam, tá bom? Então decorem isso daqui, que essas são as desinências número pessoais fixas, tá bom? Quando você tiver essa conjugação aí, vocês conseguem colocar ou não e saber qual é a flexão do verbo. Na primeira e na terceira pessoa do singular, não temos desinências número pessoais. Nas demais pessoas, são essas que vocês têm aí, tanto aqui no meu slide, como também
no material escrito de vocês. Beleza, pessoal? Então, quando a gente pensa nos verbos e nas flexões, a gente tem que pensar que existem dois tipos de desinências. Números pessoais, que foram essas que eu acabei de apresentar para vocês, e também nós temos aí as desinências modo temporal, tá? E para a gente entender essas desinências modo temporais, eu queria explicar para vocês, em primeiro lugar, para que serve o presente, para que serve o passado e para que serve o futuro, né? Como é que isso tudo se divide? Por quê, pessoal? Banca Sebrasp, por exemplo, ela gosta de colocar esse emprego dos verbos nesse sentido, tá? E algumas questões, elas são bem específicas. Então, para você entender o que indica e como é que as desinências modo temporais, elas são colocadas dentro da sua frase, tá bom? Então, gente, vamos começar então esse assunto. Tempos verbais. Para que serve? Vamos lá. Nós temos o passado, também chamado de pretérito, e esse passado ele se divide em 3, tá bom? Nós temos passado ou pretérito perfeito, passado ou pretérito imperfeito, passado ou pretérito mais que perfeito. O presente, nós temos somente uma forma, presente é presente. E nós temos o futuro. E o futuro pode ser dividido em duas formas. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, quando a gente pensa nas flexões do verbo com relação ao tempo, a gente precisa pensar nesses detalhes aqui. Vou falar do tempo, vou falar do modo e depois como é que a gente faz então as flexões na nossa próxima aula. Gente, o passado perfeito. Para que serve, gente? A ação pronta e acabada. Sabe quando o médico fala assim para a mãe, seu filho nasceu perfeito? Gente, nasceu tudo lindo, maravilhoso, ele tá perfeito, não faltou nada, né? Uma ação pronta e acabada. Por exemplo, eu cantei, eu estudei, eu fiz isso e terminei isso no passado. O que seria então um passado imperfeito? É uma ação contínua no passado, algo inacabado. Por exemplo, eu cantava, né? Eu fazia e assim por diante. Você tem uma ideia de continuidade no passado. E fiquem atentos a esse pretérito imperfeito aqui, porque Banca Sebrasp gosta às vezes de colocar ele lá. Nós vamos aprender a fazer as conjugações dele em específico. O que seria o passado mais que perfeito? Ele é tão perfeito, gente, que ele acabou antes de outra ação do passado. Por exemplo, eu cantara quando ela chegou, tá? Então, vocês tinham uma ação e aí teve outra ação passada que aconteceu depois. Você indica isso por meio do passado ou pretérito mais que perfeito. Para que serve o presente? Em regra, pessoal, o presente ele indica aquilo que está acontecendo no momento em que se fala. Por exemplo, eu ensino gramática para vocês neste momento, né? Ou estou ensinando, né? Então, gente, quando a gente tem ações que estão acontecendo no momento da fala, a gente indica isso utilizando o tempo verbal presente, tá bom? E o futuro, gente? Nós podemos falar em futuro do presente e o futuro do pretérito, né? O futuro de alguma coisa de agora e o futuro de alguma coisa que ficou lá para trás. Como é que seria a conjugação? Eu cantarei. E o futuro do pretérito? Eu cantaria, tá bom? Seriam então essas as possibilidades para pensar em conjugar um verbo em todos esses tempos aqui. Vamos dar uma olhadinha no slide para a gente finalizar essa ideia? Gente, para sintetizar, eu utilizo o tempo verbal presente para falar de coisas que estão acontecendo no momento em que se fala, tá? Gente,
exprime também verdades científicas, tá bom? Por exemplo, a Terra é redonda. Alguém falou isso e a gente utiliza isso, toma isso como verdade atualmente. Também a gente fala isso no tempo presente, né? Gente, exprime uma ação habitual, né? Não como nada aos domingos, fico de jejum, né? Então, se todo domingo acontece a mesma coisa, você não vai falar no passado e nem no futuro, né? Uma ação habitual, uma coisa que continua acontecendo corriqueiramente. Também é utilizado ou demonstrado isso pela utilização do presente. E se for um futuro muito próximo, a gente às vezes costuma utilizar também o presente. Amanhã eu faço a lição. Como está muito próximo, a gente não vai colocar amanhã farei, né? Isso é possível em alguns casos, tá bom? Seguindo aí, para que a gente utiliza pretérito perfeito, pessoal? Gente, pretérito perfeito exprime um fato passado concluído em relação ao momento que se fala, ação pronta e acabada. Ontem eu fiz a lição, no momento que eu tô falando, eu sei que essa ação ela acabou. Pretérito imperfeito, pessoal, para que a gente utiliza? Exprime um fato passado não concluído em relação ao tempo que a gente está. Então, eu cantava, né? Parece, eu tenho uma ideia de continuidade lá atrás. Também tem uma ideia de duração, tá? Também aí você vê algo que foi prolongado no passado. Por exemplo, quando eu era criança, eu jogava, né, futebol de botão. E também ideia de simultaneidade. Enquanto ela lia Machado de Assis, eu preparava o jantar, tá? Então, nesses três casos, a gente tem utilização de pretérito imperfeito. Sempre lembrando que eu tenho uma ideia de coisas prolongadas no passado. Fiquem atentos, gente, a isso daqui, porque Sebrasp gosta de cobrar esse passado imperfeito, esse pretérito imperfeito, tá? Nós vamos em aula oportuna aí fazer alguns exercícios de emprego dos tempos verbais para vocês verem como que a banca cobra isso de vocês. Gente, pretérito mais que perfeito. Para que ele serve? Geralmente, isso não está sendo muito utilizado no nosso dia a dia, mas para vocês saberem o conceito, exprime um fato passado concluído em relação a outro fato passado. Ele é tão perfeito que ele aconteceu e depois ele ainda teve outra ação, tá? Olha só, quando Pedro chegou, eu já chegara. Então, eu concluí primeiro a minha ação de chegar e depois disso Pedro foi lá e concluiu a dele, tá bom? Curiosidade, às vezes a gente não utiliza muito essa forma com essa desinência. A gente costuma fazer outras combinações. Por exemplo, quando Pedro chegou em casa, eu já tinha chegado, né? A gente utiliza aí essa locução. Isso tem sido mais corriqueiro nos nossos dias atuais. E para a gente terminar, para que serve o futuro do presente? Exprime um fato posterior em relação ao momento que se fala. Estou conversando com vocês hoje, tem alguma coisa que ainda vai acontecer, a gente exprime isso com o futuro do presente. E futuro do pretérito, gente, a língua portuguesa é muito autoexplicativa. Exprime um fato posterior em relação a um fato passado. Por exemplo, ontem você garantiu que o dinheiro estaria aqui hoje, né? Então você falou ontem uma coisa que iria acontecer e assim vai, né? Então, se você pensa em alguma coisa, um fato posterior em relação ao passado, você utiliza futuro do pretérito. E também exprime uma incerteza, tá bom? Por exemplo, seriam 10 ou 11 horas quando ele chegou. Isso aqui aconteceu, mas eu não estou certa, né, de quando foi que isso aconteceu. Aí a gente utiliza esse futuro do pretérito. Cuidado para não confundir isso com o modo subjuntivo. Beleza, pessoal? Gente, como eu falei para vocês, a banca Sebrasp, CESP, ela gosta muito, né? E eu estou citando ela como exemplo porque ela costuma pedir essas questões mais gramaticais. Mas ela costuma muito focar nas desinências aí relacionadas ao pretérito imperfeito, tá bom? Então a gente precisa pensar nisso para ter sucesso na hora de estudar. E aí, pessoal, nós vamos pensar então. Estou finalizando com vocês essa aula agora e aí na nossa próxima aula nós vamos tratar dessas mudanças, como é que a gente constrói esses tempos aí verbais para vocês ficarem bons nesse assunto.
Por hora, espero que vocês tenham compreendido essas flexões do verbo, né? Porque isso sim pode cair aí nas provas de concurso, em que lá no edital tem emprego dos verbos. Bons estudos para vocês, fiquem atentos e a gente retorna na nossa próxima aula para continuar esse assunto aí sobre tempos e modos verbais. Eu espero vocês. Até lá!